Bem-vindos à Maldição de Cassandra, mais um episódio. O episódio de hoje está relacionado de alguma forma com o episódio anterior, cujo título é Fundamental, é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho, porque alguém que viu o episódio. E nesse episódio eu chamo a atenção de que amor sim, mas não a qualquer preço, que a autoestima e o amor a nós próprios é fundamental, ou seja, gostarmos tanto de nós que que somos tão caros a nós próprios, que quando nos relacionamos com alguém é para nos oferecermos por inteiro. Porque está tudo estruturado e a capacidade é para isso. E essa pessoa chamou-me a atenção num comentário e fez-me a seguinte pergunta, ou fez a seguinte afirmação: é difícil, com doenças incuráveis, ter autoestima muito alta. E eu acho que sim, eu não sou a pessoa mais apta para falar sobre isso, porque nunca tive doente, nem doenças incuráveis, nem sem serem incuráveis. O máximo que tive na vida são constipações, de vez em quando, e de facto nunca tive uma doença. Acredito que uma pessoa que padeça de um cancro, de hemofilia, que precise de fazer diálise de forma muito continuada, que de facto não seja fácil ter autoestima muito alta. Mas também sei que há casos e falo mais de mulheres porque são os casos que eu conheço melhor, que depois de um trabalho muito profundo nelas próprias compreenderam que são muito mais do que uma mama, ou do cabelo, ou do que... são muito mais do que isso. E quando emergem da dor, normalmente emergem pessoas extraordinárias. Mas sim, acredito que seja muito complicado e de facto eu não tenho... Não posso falar sobre aquilo que eu não conheço. Posso me pôr na pele dessas pessoas, mas será sempre uma análise fraca, coxa. De qualquer forma, o episódio de hoje, embora esteja obviamente relacionado, não é diretamente sobre essa temática, mas sobre o estar sozinho e o ser só. Porque eu acho que sozinho e só se conjugam com verbos diferentes. Estar sozinho, estar é transitório. Eu estou sozinha neste momento, mas posso não estar se não me apetecer. Estar sozinho, aliás, para mim é das coisas mais prazerosas que existe. E um fim de semana bom, e pratico isso com bastante assiduidade, é entre sexta e segunda de manhã. As únicas palavras que digo é, quando saio de casa, é dizer: quero um café, se faz favor. E são fins de semana maravilhosos em que estou sozinha comigo. Adoro. Estou sozinha. Ser só é uma coisa completamente diferente. Viver a solidão que não se quer, a solidão que magoa, que destrói, que rasga, não sei, não conheço. Aquela solidão que faz com que pessoas morram, sobretudo mais idosas, e estejam meses, morram em casa sozinhas, sós. Eu conjugar o verbo ser. E não, ninguém dê por falta delas. Claro que isso é mais frequente
de forma absurda que se vive nas grandes cidades, tudo como se fossem camadas, taca, 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 patamares de desconhecidos. Aqui seria impossível, mas impossível. Uma pessoa está 3 dias sem aparecer e recebe logo um telefonema ao segundo dia ou ao fim do primeiro, está tudo bem, estás bem, porque vivemos em comunidade. Isto é pequenino, de forma que é possível essa rede de suporte, de carinho e de apoio amoroso que faz milagres em termos de amparo. De facto, e o que me permite, por exemplo, nunca me sentir só. E mesmo que esteja sozinha, faço um telefonema e deixo imediatamente estar sozinha, porque ou venho cá para casa ou eu vou para casa de alguém. Não é dramático. Voltando aos casos das doenças, também sei que quando as pessoas têm uma família, uma rede de amigos estruturada, essa solidão nunca acontece, antes muito pelo contrário. A pessoa que eu considero a minha melhor amiga e que eu adoro, teve um cancro de mama muito precocemente. Era nova, não tinha 30 anos, era uma mulher ainda muito jovem. E toda a rede de apoio que ela teve, de amigos, família, os pais dos amigos. À hora da visita aquilo parecia uma festa, era a romaria para ir ver. E acho que ela nunca esteve desamparada. Evidentemente que isto foi uma situação e nem todas as situações são assim. O verbo ser é um verbo muito mais pesado do que o verbo estar. É mais forte, é imutável. É ser. Claro que o ser também pode mudar, mas eu acho que ser só rói de tal maneira por dentro que come a vontade que é necessária para mudar as coisas. Porque não é assim tão fácil, tão difícil não ser só. Passo a vida a dar esses exemplos. Um coro, dança, aprender a fazer tapetes de arraiolos, aprender um instrumento musical, clube de leitura, workshops de olaria, sobretudo em urbes, onde a solidão é maior, de forma que também há muito mais respostas. Mas acredito que, para quê? Aos poucos as pessoas começam, para quê? E depois vem aquilo que eu tenho, que é mais do que evitável, que são as depressões, que é a tristeza profunda e infinita, o ser só. Há ainda um tipo de solidão que as pessoas são sós, mas acompanhadas. E eu acho que essa deve ser uma das piores formas de conjugar o verbo só. Porque desperta ódio, ressentimento, desejo de vingança, desejo de apocar, de humilhar. Deve ser muito, muito, muito mau. E às vezes, até por questões financeiras, não é fácil alterar o status quo, alterar a situação. E é aquela música do Chico Buarque que eu já citei talvez há um ano, o casamento dos pequenos burgueses, vão viver sobre o mesmo teto até que a morte os una. Porque durante a vida viviam sobre o mesmo teto e estavam separados.
E eu queria, de facto, esta era uma reflexão que eu estava para fazer já há algum tempo e, e pronto, e feita está. E lutar contra o ser só também é uma forma de resistência. E já sabem, #resist sempre. Posto isto, se gostam da Maldição de Cassandra, por favor, continuem a fazer visualizações, a subscrever, a partilhar, a divulgar, que é para continuarmos a crescer e para chegarmos cada vez a mais pessoas para quem talvez isto possa fazer sentido. Até breve.